O Botafogo ataca muito pouco nessa partida. Arena MRV, Atlético Mineiro 1, Botafogo 0. O Pedrinho participa da jogada, encontra o Paulinho. A bola ainda beija a trave antes de mexer as redes do Botafogo. 1-0 para o Atlético Mineiro. Belo lançamento, hein? O Paulinho é o cara na Arena MRV até aqui. 2 jogos, 3 gols. 2 vitórias do Galo, né? Foi contra o Santos, aquele 2-0. Agora contra o Botafogo, 1-0. Só o Paulinho marca na Arena MRV. E esse protagonismo do Paulinho tem que ser visto também com a ausência do Hulk, né? Que não estava no jogo deste sábado. E, quer dizer, aumenta o valor do Paulinho, que realmente vem sendo muito importante para o Galo, né? Totalmente. O Paulinho, ele chega a 20 gols na temporada. O Paulinho marcou os últimos 5 gols do Galo e tem sido protagonista desse time. Por mais que ele tenha feito uma grande dupla com o Hulk ainda seja o cara do Atlético, o Paulinho, ao longo da temporada, vem correspondendo às expectativas, foi um grande reforço do Atlético e mostra isso. Quando o Hulk não está, ele chama a responsabilidade. Foi o principal jogador do Atlético hoje. É verdade que o jogo foi ruim, muito travado, poucas oportunidades claras de gol, mas o Paulinho sempre participando, seja como armador, seja como esse atacante para fazer a definição. E ele tem tido mais capricho, mais paciência para finalizar. Na Libertadores foi muito cobrado por torcedores do Atlético, mas ainda assim, são 20 gols na temporada, vice-artilheiro do time em 2023 e um jogador fundamental. Quando o Hulk não está em campo, pode contar com o talento do Paulinho, um jogador que ajuda o Atlético, principalmente em termos de volume ofensivo, o que ele cria de jogadas para o time e também sendo esse jogador definidor, marcando e até uma temporada de protagonismo do Paulinho. Se esperava até do Paulinho um jogador mais de lado, que jogasse ali como na origem, como ele surgiu no Vasco, mas tem sido esse jogador participando muito bem ali, entrando muito na área, sendo quase que um segundo atacante. Hoje o Allan Kardec foi a opção do Filipão, acabou pouco acionado, o estilo de jogo do Allan Kardec não foi explorado, a zaga do Botafogo conseguiu anular bem as jogadas pelo alto, mas por isso o Paulinho foi fundamental. O Pedrinho também, terceiro jogo seguido dele como titular, vai ganhando mais cancha, vai sendo um jogador com mais confiança do Felipão. E o Atlético tentando encontrar uma estabilidade mínima. Já é a segunda vitória seguida na Arena MRV, um novo estádio, um novo ânimo, tentando encerrar a temporada de maneira honrosa, tentando essa vaga na Libertadores, que é fundamental para o ano que vem, e o Filipão, aos poucos, conseguindo o mínimo. O Atlético ainda não fez uma grande partida, não foi um jogo totalmente estável, mas o fato de vencer o líder, jogando em seu estádio, ter o Paulinho mais uma vez como protagonista, faz com que esse pacote ofereça um alento ao torcedor atleticano para que o fim da temporada seja ofereça uma esperança e principalmente a vaga na Libertadores. Bom, a gente viu os melhores momentos, né? O Botafogo ataca muito pouco nessa partida. Teve o gol anulado do Diego Costa por impedimento, a gente viu ali. E o Diego Costa falou na saída da partida, ele entrou no segundo tempo ao lado do Luiz Henrique. Foram enviados a campo pelo Bruno Lage. Vamos ouvir aí o atacante do líder do Botafogo, agora com 7 pontos de vantagem. Própria por essa situação, mas eu tô tranquilo. Eu acho que o que importa é que quando a gente estava aqui foi campeão. Depois disso que não aconteceu mais isso, né? Então é agradecer tudo que eles me deram durante esse tempo. E Sobravá é tranquilo, faz parte do jogo. E pô, a torcida do Galo é impressionante, é a maior de Minas, né? Todo mundo sabendo disso, então tá tranquilo. Na sua saída também zero mágoa? Não, como mágoa? Felicidade pura, né? Fui campeão com eles, como é que eu vou ter mágoa de um lugar que eu fui campeão? Jamais, só palavra de agradecimento e gratidão sempre. Ô Diego, você voltando aqui, como enfrentar o Atlético e sobre a torcida também, outra situação, o que você achou da Arena MRV sobre as instalações e o chuveiro água quente? Não sei, não tomei banho ainda não, acabei de sair do jogo agora. O Atlético está de parabéns, uma arena muito bonita, tem que valorizar e dar os parabéns a todos os envolvidos, né, por ter feito um campo tão belo como esse e já está. Falta o chuveiro, né? Para analisar se o banho tá bom, se a água tá quente, né? Dá de elogiar e a água tá fria, não é legal.
Bom, a grama não tá boa não, a gente vai falar sobre isso já já. Mas olha, se cair na arena, o Galo não tem pena. Números da vitória do Galo sobre o Botafogo. O Botafogo teve mais posse de bola, 59%. Mas olha chutes. 13 do Atlético, sendo 6 no gol. 7 do Botafogo, aliás, 7 ali, que foi na direção do gol, né? Pra lá, pro gol, mais ou menos. Efetivamente, na meta do PR e depois do Gatito, nenhum. O Everson Desculpa, do Everson. Tô invertendo o lado aqui. Nenhum chute na direção do Everson. É uma coisa, assim, que preocupa o torcedor botafoguense, né? Nenhum chute na meta do Atlético. Grandes chances, 4-0. Ações na área rival, 15-6. Duelos vencidos, 49 contra 39. Quer dizer, o Atlético manda nos números e manda no placar. A vitória é merecidíssima, né? Apesar de não ter sido um grande jogo do Galo. Exato, Edu. O Atlético teve oportunidades suficientes para fazer essa vitória em casa, mas ainda assim, muito na bola parada. No primeiro tempo foram só 2 chutes no gol do Atlético em cobranças de falta. O Pavon e o Maurício Lemos, que até a bola trisca na trave depois da defesa do PR, mas ainda assim o Atlético não conseguiu chegar com contundência. No segundo tempo, o Botafogo tenta alternativas, o Tiquinho Soares sai, entra o Diego Costa, o Bruno Lage faz as mexidas protocolares, que a gente já está acostumado, saída do Júnior Santos para entrar o Luiz Henrique, o Segovinha entra para fazer o lado direito, inverte o Luiz Henrique, mas ainda assim muito pouco. E aí numa falha do sistema defensivo do Botafogo, algo raro na temporada, mas outra coisa comum são falhas dos laterais. Tanto o Marçal quanto o Di Plácido, no momento defensivo, tem deixado a desejar, tem comprometido. O Di Plácido mais uma vez falha, já havia falhado no jogo contra o Defensa e Justiça na Argentina, volta a falhar. É o Di Plácido que está na marcação ali do Paulinho. O Pedrinho explora as costas do Di Plácido entre o Adrielson. O Adrielson ali está fazendo a cobertura, mas essa é a bola do Di Plácido. Ele estava sobrecarregado com 2 jogadores do Atlético, mas ainda assim dava para fazer melhor. E aí o lance que o Botafogo reclamou muito, né? O impedimento marcado do Diego Costa. Ele levanta os braços, diz, opa, não estou participando, mas a arbitragem entende que o Maurício Lemos, ao rebater, foi prejudicado pela presença em impedimento do Diego Costa. Um lance controverso, mas que ainda assim, se a gente analisar a partida, a produção ao longo do jogo, o Botafogo não mereceu a vitória, não fez por merecer. E um time que não consegue chutar nenhuma bola no gol do seu adversário, de fato, não produz o suficiente para uma vitória, algo que a gente não está acostumado a ver nesse time do Botafogo. É um time muito intenso, um time direto e um time que sempre finaliza muito. E hoje a gente viu um Botafogo mais apático no momento ofensivo, jogadores participando pouco, que são importantes, como Marlon Freitas na criação, Eduardo, o Tietê acabou sendo o jogador mais participativo, mas com passes mais para o lado, sem uma verticalidade. Então, a falta de objetividade hoje do Botafogo custou muito caro. Então, acende um alerta, principalmente para que o time precise retomar essa intensidade que é comum. E até existiu no clássico contra o Flamengo. O Botafogo perde ali, sim, mas produziu muito. Era o Botafogo que a gente conhecia. Exato. Agora não. E hoje, curiosamente, foi uma escalação que não teve grandes invenções do Bruno Lage. Ele coloca o Botafogo, que o torcedor está acostumado a ver em campo, 2 homens de profundidade pelo lado, Júnior Santos voltando na direita, o Di Plácido como lateral. Então era um Botafogo com uma escalação correta, mas que não conseguiu volume, não conseguiu entrar na rotação que o jogo pedia, mesmo como visitante. Há times que têm essa mudança muito brusca, quando jogam em casa e quando atuam fora. E com o Botafogo isso não acontece. O Botafogo é o melhor mandante, também o melhor visitante do campeonato, mas hoje foi muito abaixo. Uma coisa a se ponderar, o gramado da Arena MRV, terrível. Pode ter atrapalhado um pouco o Botafogo, acostumado ao tapetinho. Claro, sem dúvida. Essa é uma variável. E o Botafogo, o Bruno Lage, se usarem isso como argumento, terão razão. Inadmissível o Atlético, inaugurando seu estádio, ter um gramado nessas condições. Até a CBF deveria ser mais rigorosa. E não é só o Atlético. A gente vê vários gramados ao longo da temporada sofríveis. Isso na Série A.
Então não é admissível e prejudica a qualidade do jogo, ainda mais o Botafogo, que tem em casa um gramado correto, um gramado que favorece a bola no chão, favorece o jogo direto. Feita essa ressalva, ainda assim, o Botafogo produziu muito pouco, muito abaixo, diante de um adversário que não forçou demais. A gente não viu o Atlético também tão intenso, o Atlético sentindo a falta do Hulk, o sistema com Allan Kardec não funcionou. Então, por tudo isso, o Botafogo, mesmo que tivesse saído com a derrota, deveria e tinha a obrigação como líder de jogar mais.